Marcos Ferreira, do Serviço Geológico do Brasil. Marcos, obrigada demais, pela gentileza de estar aqui com a gente para que nós possamos compreender aqui algumas questões a mais. A gente já estava vivendo, semanas atrás, uma tragédia imensa na Venezuela e agora esse terremoto na Colômbia. Existe algo que nos traga algum tipo de conexão, alguma semelhança, algum movimento parecido ou realmente são dois movimentos completamente diferentes? Bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Bom, são movimentos que eles são diferentes, mas no entanto eles estão dentro do mesmo contexto. São regiões que elas estão sob tensão, efetivamente, devido à movimentação da placa sul-americana junto com a placa de Nazca, especialmente no caso da Colômbia, que são essas duas. Na Venezuela, a gente ainda tem um outro contexto, porque ali também está envolvida a placa do Caribe. Então, são eventos relativamente similares, porém eles estão sobre o mesmo conjunto de tensão desse grande choque dessas placas que fazem esse acúmulo de energia para liberação de eventos como um terremoto. Que da profundidade de um terremoto nos traz de interpretação, porque a gente teve um terremoto de mais de 100 quilômetros de profundidade. Por qual motivo esse? Quais são as explicações para ter sido tão profundo ou, em termos de tremores, não é tão profundo assim, Marcos? Bom, em termos de tremores, ele não é tão profundo assim, mas ele já é significativo. Como a gente tem, no caso da Colômbia, nós temos uma placa que está subditando a outra. Então, esse evento ocorre muito mais profundo e aí é um mecanismo muito diferente do que aquele, por exemplo, da Venezuela, que foi um terremoto muito mais raso. Então, ali você teve uma falha transcorrente, no caso da Venezuela. Por isso, você está falando ali de um evento de profundidade de 10 quilômetros, enquanto na Colômbia, você tem uma placa que está sobre a outra. Então, você tem um mecanismo muito mais profundo. E aí, nesse caso, a gente está falando de um evento que ocorreu a mais de 110 quilômetros. Nessas mesmas placas, existem outros eventos que ocorrem a mais de 500 quilômetros, só para dar o contexto, mais ou menos, de níveis de profundidade que podem ocorrer. Nós estamos aqui ao vivo no Brasil acompanhando, também muito de olho na CNN nos Estados Unidos, que neste instante também está compartilhando as informações. E vejam, aqui eles ainda trabalham com mais de 130 mortos. Mas aqui no Brasil a gente já tem a atualização de 175 pessoas mortas neste momento. Inclusive, Marcos, vou te pedir a gentileza um instante, que a gente vai ao vivo na CNN nos Estados Unidos para acompanhar com a tradução de Denise Bobadilha o que é mostrado ao vivo neste momento. Estamos aqui em Miami, num dos maiores centros de doações. Nós temos caixas de doação aqui que iriam para a Venezuela. E esse local, então, que é conhecido por ajudar em desastres naturais, já ajudavam os esforços dos terremotos na Venezuela e agora estão fazendo esforços em dobro para ajudar na Colômbia, depois do terremoto de 7,4. Nós soubemos hoje que há outros centros aqui de ajuda que estão recebendo doações e estão pedindo à comunidade colombiana aqui para ajudarem como voluntários nesses esforços. Nós já temos uma equipe no local que está avaliando num dos pontos centrais do terremoto, porque a devastação foi imensa e cobre uma área geográfica enorme. Então, nós temos várias equipes em diferentes áreas que estão avaliando as necessidades para levar aqueles que mais precisam de forma mais rápida. E conforme os números de vítimas, e inclusive vítimas fatais, sobem, nós já sabemos que mais de 100 pessoas morreram, há pelo menos 500 feridos na Colômbia, e nós imaginamos que aqui há mais ajuda que virá para a Colômbia. Os itens mais pedidos são aqueles não perecíveis, kits médicos de primeiros socorros e de doação em dinheiro também, porque isso é muito importante para as próximas horas e para os próximos dias. Obrigada, Sarah. É chocante o tamanho
da devastação desse terremoto e que aconteceu num país vizinho, aconteceu ali ao lado de onde houve outro grande terremoto com um grande número de pessoas mortas. Muito obrigado, Carolina, direto de Miami. Acompanhamos, portanto, ao vivo, acabamos de acompanhar ao vivo a transmissão da CNN nos Estados Unidos, eles mostrando, portanto, um ponto de arrecadação de doações que fica em Miami. Ou seja, os países se mobilizando para enviar ajuda e já eu vou te contar aqui também sobre outros movimentos, tá? De esforços solidários. E reiterando, a gente já está com um número mais atualizado ainda do que o que nós estamos acompanhando com as notícias que chegam dos Estados Unidos. 175. Pelo menos 175 pessoas que perderam a vida neste terremoto. Eu sigo aqui com a entrevista com o nosso entrevistado Marcos Ferreira, que vem colaborar com a gente, é geofísico do Serviço Geológico do Brasil. Ô Marcos, já são 24 horas depois, ou quase 24 horas depois. Ainda existe a possibilidade de haver novos abalos ou 24 horas depois já é um tempo que isso acaba cessando? Não, ainda assim há essa possibilidade. É muito comum a ocorrência desse tipo de eventos que... Opa, perdemos infelizmente o sinal com o Marcos Ferreira. Em instantes a gente retoma aqui, vamos ver se a gente consegue retomar para conseguir compreender o nosso especialista.